Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Podemos agradecer a Deus já o que vimos, ouvimos, vivemos, experimentamos, pensamos, sentimos numa noite como essa. Que é extraordinário no ajuntamento do povo de Deus é isso, né? Que Deus está presente. E quando Deus está presente, a diversidade de experiências é extraordinária. Nós temos a oportunidade de chorar, de rir, de agradecer, de pedir. Podemos ficar tristes e entregar a Deus a nossa tristeza. Podemos estar alegres e entregar a Deus a nossa gratidão. Aqui é a hora onde tudo pode, na presença de Deus, que a todos nós responde segundo a sua bondade. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu leio Efésios capítulo 5, palavras do apóstolo Paulo, versículo 15 e também 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Deus nosso Pai, te pedimos a Tua palavra no nosso coração. Seja o nosso coração boa terra para a Tua palavra. Que ela frutifique em nós e que o fruto seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Martin Luther King Jr. disse que quem ainda não encontrou uma boa razão para morrer, ainda não encontrou uma boa razão para viver. Quem ainda não encontrou uma boa razão para morrer, ainda não encontrou uma boa razão para viver. Essa coisa do que é que fazemos com os dias de nossa vida é algo que deve ocupar o nosso cuidado. No domingo passado pela manhã eu compartilhei sobre a necessidade, ou talvez melhor até o anseio que nós temos de encontrar sentido para as nossas vidas. E naquela ocasião eu disse que não gostava e não gosto da resposta Jesus é a razão da minha vida, ou o reino de Deus é a razão da minha vida. Embora sendo absolutamente verdadeiras estas respostas, eu penso que elas são abstratas demais. E quando falamos em uma boa razão para morrer e viver, não resta dúvidas de que a melhor razão pela qual morrer é o nome de Jesus e a pessoa de Jesus. E que quem vive para Jesus e está disposto a morrer por Jesus, necessariamente está engajado e comprometido no reino de Deus. Mas eu penso que encontrar uma boa razão para morrer, o que equivale a encontrar uma boa razão para viver, deve ser algo que entra na nossa agenda. Tem horário na nossa semana. Exige doação do nosso tempo. Exige doação da nossa força de trabalho. Exige doação do nosso conhecimento,
doação da nossa experiência de vida, exige doação de todos os nossos recursos, sendo o dinheiro o menor dos recursos que Deus já nos deu, mas inclusive o dinheiro. Alguém já disse que não se deve acreditar em alguém que não põe dinheiro naquilo que diz que acredita. Eu também não acredito em gente que não põe dinheiro naquilo que acredita. Quando digo encontrar uma boa razão para morrer e uma boa razão para viver, eu estou falando de algo mais concreto, como por exemplo, apaixonar-se por um determinado grupo de pessoas, como a população de rua. Tem gente que vive para cuidar de quem mora na rua. Acorda na segunda-feira, vai dormir na segunda-feira à noite, e entre uma coisa e outra, ocupou-se, pensou, orou, dedicou-se ao cuidado de população de rua. Não consegue passar indiferente por algum morador de rua, percebe, nota, se angustia, tem até vontade de parar o carro, abordar, e alguns, inclusive, estão dispostos e de fato fazem isso. Pegam o sujeito que está na rua e levam para a sua própria casa. Ou quem sabe apaixonar-se por pessoas que estão vivendo algum tipo de drogadição. Ou pelos idosos, ou pela população carcerária, ou pelas pessoas enfermas internadas em algum hospital. É um determinado grupo de pessoas. Tem gente que se apaixona por grupos de pessoas. Tem gente que se apaixona por causas. Desde os grandes exemplos, o Dalai Lama, ele está dedicado não apenas à divulgação do budismo tibetano, mas à independência do Tibete. O Tibete quer autonomia em relação à China. E o Dalai Lama vive no exílio, defendendo a independência do Tibete. Martin Luther King lutou contra a questão da segregação racial nos Estados Unidos e Nelson Mandela contra o regime do apartheid na África do Sul. Pessoas que se apaixonaram por uma causa. Gente apaixonada pela educação. Gente apaixonada por defender a questão da reforma agrária. Gente apaixonada pela demarcação das terras indígenas. É uma causa. É uma causa. Outras pessoas estão integradas em organizações. O sujeito é tão maluco que ele escala transatlânticos para pendurar uma faixa do Greenpeace, protestar. O sujeito é doido, ele pega um barquinho a motor, vai até o transatlântico, joga uma corda, sobe na corda, pendura a faixa, aí é preso, mas aparece lá a faixa do Greenpeace. O sujeito comprometido com a Anistia Internacional, defende a questão dos direitos humanos, a Unicef, a questão das crianças, a Visão Mundial, fazendo um trabalho extraordinário, social no nosso país, se não a maior, uma das maiores ONGs do nosso país e uma das maiores do mundo, a Visão Mundial. Gente comprometida com uma organização. Gente, por exemplo, que se dedica a Alcoólicos Anônimos. Compromisso radical, ou por experiência de vida, ou por necessidade, ou por um apaixonamento pelas pessoas que vivem essa maldição da adicção. Conheci, por exemplo, a história do Blake Vygotsky, que foi na Argentina passar férias e viu crianças descalças. Ele criou uma organização chamada Tom's Shoes.
E nessa organização do Blake, ele vende sapatos, e cada sapato que ele vende, ele doa um para uma criança que não tem sapatos para ir à escola. Você imaginar que na África, algumas crianças andam 10 quilômetros para ir e 10 quilômetros para voltar para a escola. Elas não têm calçado, elas não têm sapatos. O Blake disse assim, eu vou vender um sapato, e cada sapato que eu vender, eu dou um para uma criança ir para a escola. Então o Blake, ele pensa, eu quero dar sapato. Essa é a causa dele. Por exemplo, tem gente que se dedica à questão da água. Tudo quanto importa para esse camarada é colocar água potável na mão das pessoas. Mais de 1 bilhão de pessoas vive hoje no mundo sem acesso à água. Não é sem água potável, não tem água em volta. Tem água. Tem gente que diz, eu quero água. O Betinho, por exemplo, o Herbert de Souza, criou a ação da cidadania contra a fome e a miséria. Lutava para colocar um prato de comida na mesa de quem tem fome. Falou, isso é assistencialismo. Assistencialismo para nós que não estamos passando fome, mas o sujeito que está passando fome, ele quer um prato de comida. O sujeito chega na sua frente e diz assim, estou com fome. Aí você fala assim, vem cá, eu vou te colocar num curso profissionalizante. Ele fala, estou com fome, bicho. Quanto tempo vai demorar esse curso profissionalizante? Aí, rapidinho, 3 meses. Eu já morri. 3 meses eu morri. Não vou nem conseguir arrumar emprego depois. Então eu preciso comer agora. Então o Betinho falou assim, dá comida. Alguém vai cuidar de profissionalizar, alguém vai cuidar de inserir no mercado de trabalho. Eu vou dar comida. Só isso. É uma causa. A Bíblia, por exemplo, está cheia de exemplos de pessoas que foram tomadas por uma visão e uma paixão. Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação. Noé foi chamado para construir um barco. Um trabalho difícil do Noé. Noé construiu um barco que o mundo vai alagar. É um sujeito que, para acreditar nesse negócio, vou te falar uma coisa, eu não sei, se Deus falasse comigo, Ed, construa um barco, o mundo vai alagar. Tá de brincadeira. Eu falei, não, vai alagar o mundo. Vou alagar, mas vai alagar o quê? A Zona Oeste, aqui o Parque Antártico? Não, o mundo vai alagar. Vou alagar o mundo. Então, construa um barco. Não, Noé viveu para construir um barco, apenas para isso. Abraão viveu para ter filho. Isso é a tarefa dele. Deus falou, vou te fazer pai de uma grande nação. Falou, é comigo mesmo, mas é com a Sara? E Deus falou, é com a Sara. Ele falou, aí vai ser difícil. Mas a tarefa do Abraão era ter filho. Moisés recebeu a tarefa de libertar o povo do Egito, da escravidão no Egito. Josué recebeu a tarefa de conquistar a terra. Os profetas receberam a tarefa de funcionar como consciência crítica dos reis e dos sacerdotes de Israel. Eles viviam para isso. Eles eram a imprensa investigativa do Estado de Israel, profeta. Viviam procurando pelo em ovo, ou, mais precisamente, o que existia muito, e infelizmente ainda existe, sujeira debaixo de tapete de rei, e sujeira debaixo do tapete de pastor, bispo, apóstolo, profeta. Paulo recebeu a tarefa de apresentar o evangelho aos gentios e fazer com que o evangelho deixasse de ser apenas uma heresia dentro do judaísmo. Paulo recebeu a tarefa de dar a conotação de universalidade do evangelho de Jesus Cristo. Fazer com que o evangelho deixasse de ser uma convicção étnica, uma expressão religiosa dos judeus, para se tornar a boa notícia de Deus para toda a humanidade. Tarefa simples, essa do apóstolo Paulo. Já Barnabé, talvez fosse um homem com uma visão mais modesta, mas não menos importante, não menos simples e não menos impactante. Cuidar de uma pessoa de cada vez. Se você encontrasse Paulo e Barnabé discutindo,
como conta-nos a Bíblia Sagrada em Atos 16, você perguntasse, por que vocês estão discutindo? O Paulo diria, porque eu quero ganhar o mundo. E você, Barnabé? Eu quero cuidar do João Marcos. Um queria ganhar o mundo, o outro tinha apenas uma pessoa para cuidar. Há pessoas que gastam, ou investem, ou dedicam, ou ocupam-se uma vida inteira para cuidar apenas de uma pessoa. E uma pessoa é como um mundo inteiro. Talvez essa discussão entre Paulo e Barnabé, o Paulo querendo ganhar o mundo e Barnabé cuidando apenas de João Marcos, seja uma discussão em que Deus estivesse olhando e dizendo assim, por que discutem? Os dois estão fazendo a mesma coisa, um quer ganhar o mundo, o outro quer cuidar de uma só pessoa, é a mesma coisa. Uma pessoa tem o peso do mundo inteiro, e o mundo inteiro não é mais do que uma pessoa. Santo Agostinho dizia que Deus, o nosso Pai, cuida de todos como se fossem um, e de um como se fosse todos. Há pessoas que têm uma carreira profissional e essa é a sua grande paixão. Nasceram para o que fazem. E a sua atividade profissional não é o ganha-pão. O que eu acho até pejorativo quando alguém se refere ao seu trabalho como esse é o meu ganha-pão. É pouco. Trabalhar para ganhar pão é muito pouco. Embora não exista outra maneira de ganhar o pão senão trabalhando. Tem gente que acha que tem outra maneira. Eu me lembro que um dia fui procurado por um consultor que disse assim, pastor, eu quero cuidar das suas palestras nas empresas. Eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu só quero ser remunerado pelo meu trabalho. Eu pensei, existe algum jeito de ganhar dinheiro que não seja remuneração pelo trabalho? Eu sei que existe, eu não nasci ontem. Mas para nós cristãos não existe. Ganhar o pão, a gente só ganha pão trabalhando, mas trabalhar para ganhar o pão é muito pouco. E há pessoas que enxergam na sua atividade profissional um sacerdócio. E se você perguntar a elas como é que elas servem a Deus, elas respondem afirmando a sua atividade profissional. Sou dentista, sou engenheiro, sou professor. Essa é a sua vocação, essa é a sua grande paixão, essa é a sua grande alegria, essa é a sua motivação para levantar da cama na segunda-feira. Há pessoas que se dedicam a levar o evangelho do reino de Deus aos confins da terra e abandonam tudo e todos por essa vocação. Por exemplo, Hudson Taylor levou o evangelho para a China. William Carey levou o evangelho para a Índia. Albert Schweitzer levou o evangelho para a África. Eurico Nelson foi chamado o apóstolo da Amazônia. Levou o evangelho para a Amazônia. Aqui em nossa igreja nós temos duas extraordinárias biografias de missionários transculturais. Terezinha Candeeiro, que dedicou a sua vida a Moçambique, e a Nauzira Nascimento, que dedicou a sua vida a Angola. Largaram tudo, todos, e foram embora. Eu vou levar o evangelho para o povo de Angola. Pô, mas tem tanto povo aqui em volta. Eu falei, mas eu quero levar para o povo de Angola. Foi isso que Deus mandou eu fazer. Enfim, há muitas expressões de boa razão para morrer e boa razão para viver. Eu conheci um homem que abandonou a sua carreira como um executivo muito bem sucedido para levar o evangelho para a China. E quando ele estava no avião indo para a China, sentado ao lado da sua esposa,
ela perguntou para ele, se esse avião fosse cair agora, qual seria a sua última oração? E ele respondeu, Deus, salva o povo chinês. E ela disse, você não oraria por mim? E ele disse, não, você está garantido, eu estou preocupado é com o povo chinês. Eu não choro por você, eu choro pela China. Está comprometido com alguma coisa que entra na agenda. E eu sei que você deve estar dizendo, muito provavelmente aí no seu coração, eu não tenho isso. Eu não tenho essa gana, essa paixão, essa obsessão por alguma coisa que eu creio que Deus me deu para fazer. Pode ser que eu pergunte a você assim, Deus deu para você fazer alguma coisa? Você diz assim, sim, Ele deu. Mas é com a mesma intensidade assim que Deus mandou Noé fazer um barco? Ah, não se compara. É assim com a mesma intensidade que Deus mandou Paulo levar o evangelho ao gentio? Não se compara. Então, no fundo, nem você nem eu temos essa uma coisa. Assim, no mesmo nível de Martin Luther King Jr., não chega a tanto, eu faço. Aí quando eu vejo que não vai dar, eu ligo lá e diz que não vou. Eu desmarco. Ou eu falto. Ou eu chego atrasado. Ou eu passo 3 meses sem aparecer. Mas eu faço, eu apoio, eu colaboro. Mas não é uma coisa que faz você acordar de noite ou que coloca você de joelhos diante de Deus em lágrimas por aquilo. E aí eu fico pensando, será que todos nós devemos ter essa uma coisa? Honestamente, a conclusão que eu chego é que não. Mas todos nós podemos encontrar algo que seja boa razão para morrer e boa razão para viver. Ou podemos construir um estilo de vida que esteja sustentado por esta consciência de que, se não é para viver assim, não vale a pena viver. O que é encontrar algo como boa razão para morrer? É encontrar algo que você diz assim, olha, se eu não posso viver desse jeito, dedicado a isso, com esse compromisso na minha existência, a minha existência não significa nada, e tanto faz se eu continuo vivo ou morto. Então, quando eu leio Efésios capítulo 5, aproveitando bem cada oportunidade, eu falo, isso é um segredo da palavra de Deus sobre boa razão para morrer e boa razão para viver. Você pode responder assim, sabe qual é a minha boa razão para morrer e boa razão para viver? É aproveitar bem cada oportunidade. Cada oportunidade de quê? Cada oportunidade de ganhar dinheiro? Cada oportunidade de levar vantagem em algum negócio? Cada oportunidade de desfrutar um prazer diferente? Cada oportunidade de realizar um desejo, realizar um sonho? Falou, evidentemente que não. Não é disso que o Paulo está falando. Ele está dizendo que os dias são maus e que nós devemos remir o tempo, que na tradução da NVI, aproveitar bem cada oportunidade. Sublinhe na sua Bíblia, aproveitar bem cada oportunidade, aproveitar bem cada oportunidade, aproveitar bem cada oportunidade. Cada oportunidade do quê? Cada oportunidade de estar no epicentro de algo que é divino. De estar no olho do furacão de alguma coisa que Deus está fazendo. Cada
oportunidade de entrar, de se meter, de se envolver, de se comprometer, desculpe a minha expressão, de entrar de picão naquilo que Deus está fazendo. Porque não é em todo lugar, não é todo dia, toda hora, não é com toda a gente, não é em toda atividade que Deus está agindo. Deus estar presente é diferente de Deus estar agindo. Deus estar presente, ou Deus estar ciente, ou Deus estar supervisionando, ou Deus estar sustentando, ou Deus estar mantendo, é diferente de Deus estar interferindo diretamente, fazendo alguma coisa, realizando uma vontade. Eu não acredito em determinismo, que tudo o que acontece é da vontade de Deus. Foi atropelado, era da vontade de Deus que morresse. Foi atropelado e entrou em coma, era da vontade de Deus que ficasse em coma, porque Deus tem um propósito em colocar esse sujeito em coma. Morreu, era da vontade de Deus que morresse. Mas por que já que ia morrer, por que não morreu logo quando foi atropelado? Deixou a família 7 meses naquela angústia em coma? Não, porque Deus tem um propósito no atropelamento, no coma e na morte. Eu não consigo pensar desse jeito. Que tudo o que acontece é da vontade de Deus. Sobreviveu ao atropelamento, é que era da vontade de Deus que sobrevivesse ao atropelamento. Eu não consigo pensar desse jeito. Agora, eu consigo pensar sim, que Deus faz intervenções. Que alguns atropelamentos são atropelamentos divinos mesmo. Deus atropela pessoas. Atropela. Eu não vou dizer assim que todo mundo que teve o carro roubado é porque era da vontade de Deus. Estava idolatrando o automóvel, Deus levou. Não acredito nessas coisas. Agora, acredito sim que algumas perdas das nossas vidas são patrocinadas e promovidas por Deus. Tira daqui, isso aí está sobrando na sua vida, isso está te fazendo mal. Alguns encontros são divinos, outros são diabólicos mesmo. Que nem aquele pastor que chegou em casa, atendeu o telefone bem tarde da noite, uma voz de seda disse: pastor, sabe quem está falando? E ele disse: sei, o diabo. E pá, desligou. Então, alguns encontros são divinos. E nós dizemos assim: foi Deus quem mandou você. Graças a Deus eu fui à celebração da IBAB justo naquele domingo em que eu conheci você. Eu não tenho dúvidas disso, que alguns encontros são divinos. Que algumas coincidências ocorrem, ou como diz a Ana Alzira, algumas cristocidências. Aliás, alguém já disse que as coincidências ocorrem quando eu oro. Interessante, né? Quanto mais eu oro, mais coincidências acontecem. Eu creio nessas intervenções. Eu espero essas intervenções. Eu procuro essas intervenções. Eu peço que Deus interfira. Que Deus meta a mão dele na minha vida. Que me faça perder horário de voo. Que me faça ficar preso em congestionamento. Deus, põe a mão. Eu não quero fazer nada sozinho na minha vida. Eu não quero desperdiçar o meu tempo, a minha vida, em coisas em que o Senhor não esteja intrometido. Eu não quero passar tempo, eu não vim a passeio para a vida. Eu encontrei uma boa razão para morrer e viver. Qual é? É prestar atenção no que Deus está fazendo e me meter. Agora, a gente tem que se meter com muito cuidado. O senhor quer que eu me meta? Se eu me meter nisso aí que o senhor está fazendo, o que o senhor quer que eu faça? Porque Deus já está fazendo. Jesus disse: o meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Eugene Peterson, ele faz uma abordagem do livro do Gênesis que eu achei extraordinária. Os dias da criação são
tarde e manhã do primeiro dia. Tarde e manhã do segundo dia. E Eugene Peterson diz o seguinte, que quando nós começamos a trabalhar, Deus já está na metade do dia de trabalho dele. E quando nós terminamos de trabalhar, Deus está apenas na metade do dia de trabalho dele. Nós começamos a trabalhar de manhã, ele já trabalhou a tarde anterior. Quando nós chegamos de manhã, ele está na metade do primeiro dia. Quando nós terminamos de trabalhar à tarde, ele está na metade do segundo dia. Deus está sempre adiantado, ele sempre chega primeiro, ele sempre vai à nossa frente. Deus está sempre fazendo alguma coisa. E a nossa sabedoria para aproveitar bem cada oportunidade é andar dizendo assim: onde a mão de Deus está se movendo? Em quem Deus está trabalhando? O que é que Deus está realizando? Qual é o trabalho de Deus aqui no meu horizonte de influência? Onde eu posso me envolver? E não somente a gente tem que ter cuidado para falar assim: Deus, o Senhor quer que eu me envolva? Deus, o que o Senhor quer que eu faça se porventura eu me envolver? Mas talvez até a nossa oração deveria ser: Senhor, me deixa participar disso aí. Deixa eu me envolver. Eu quero participar disso. Eu estou aqui, eu não quero esse ócio. Eu não quero esse limbo existencial, em que eu estou fazendo uma coisa, eu não sei nem porquê, nem para quê, nem para quem, nem onde vai dar. Não, eu quero me envolver em alguma coisa onde Deus está. Deus está mexendo, Deus está trabalhando o tempo todo. Não em todo lugar, não em toda a gente, não através de todos os eventos, não em todas as circunstâncias, mas em muitas. Sempre, se você acordar na segunda-feira e falar: Deus, onde o Senhor está se mexendo, o Espírito de Deus vai guiar você e você vai entender onde Deus está trabalhando. E você se compromete com aquilo e se envolve com aquilo. E aquilo é alegria para você de participar de alguma coisa de Deus. De ser cooperador de Deus. De ser instrumento de Deus. De deixar-se guiar pelo Espírito de Deus para onde Deus está agindo, para o lado de pessoas em quem Deus está trabalhando. Aí, eu lembro de uma mensagem que ouvi na minha adolescência, e que nunca mais esqueci. Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, Atos capítulo 10. O que acontece em Atos capítulo 8? Filipe e um eunuco do reino de Candace. Vai o eunuco, uma figura importante da estrutura política de um reino, vai um eunuco na sua carruagem, lendo o profeta Isaías, mas não entende nada. Filipe é transportado numa van premier do Capitão Kirk e da Enterprise, e ele vai e fica ao lado da carruagem daquele homem. E pergunta: o que é que você está lendo? Estou lendo aqui um profeta, não estou entendendo nada. Quer que eu te explique? Mas é claro. Quando Filipe chegou, Deus já estava na metade do seu dia de trabalho. Já estava falando com o eunuco. Já tinha aberto a Bíblia, o texto sagrado no profeta Isaías capítulo 53. Deus adiantou tudo, levantou na rede e falou para o Filipe: bate que o ponto é seu. E o Filipe entrou em cena, explicou, e o eunuco falou o que para ele? Eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? O Filipe: nada, batizou. Atos capítulo 9. Saulo de Tarso indo em busca dos cristãos para persegui-los e inclusive matá-los. A caminho de Damasco, Jesus vem ao encontro de Saulo, ilumina o entendimento de Saulo de tal maneira que ele sofre um baque. Essa iluminação, por isso é que se diz que muita luz cega, não é? Essa luz que Jesus acende na consciência de Saulo de Tarso, faz com que Saulo de Tarso encontre a escuridão, isto é,
A revelação é tão intensa que ele descobre que tudo quanto sabia antes nada vale. Ao receber a luz, exatamente porque recebeu a luz, é que ele caiu na escuridão. Caiu. Aí vai então Deus e fala com Ananias. Ananias, tem um sujeito hospedado lá em Damasco, na casa de Judas. Eu já iluminei a consciência dele e ele caiu em densa escuridão. Ficou cego. Nada a ver. Porque tudo quanto via não lhe faz mais sentido. Vá lá explicar para ele o evangelho. E Ananias fala assim para Deus: posso saber o nome dele? Eu procuro por quem? Saulo de Tarso. Ah, o senhor está de brincadeira. E Deus diz assim: vai lá, eu já estou na metade do meu primeiro dia de trabalho. E quando Ananias chega, encontra Saulo de Tarso, cego. E Ananias vem e diz assim: irmão Saulo, eu vim aqui porque Deus me mandou aqui para que você volte a ver. E no capítulo 22 do livro de Atos, o Saulo de Tarso, que agora é Paulo, apóstolo, dá o testemunho do que foi que Ananias lhe disse naquele dia, lá na casa de Judas, não o Iscariotes, na cidade de Damasco. Saulo, Deus trabalhando no coração e na consciência de Saulo. Ananias, Deus trabalhando no coração e na consciência de Ananias. Os dois se encontram, se juntam. E a glória de Deus se manifesta. Atos capítulo 10. Cornélio, um gentio, que rezava e dava esmola. De acordo com a nossa teologia mais fundamentalista, contemporânea, reformada, de corte evangélico, Cornélio ia para o inferno, porque rezava e dava esmola. Só que Deus fala com ele. Deus diz assim: Cornélio, gostei de ver sua reza. E recebi todas as esmolas que você deu. Manda algum empregado seu, até Jope, procurar por Pedro, homem de minha confiança. Ele vai te explicar o caminho. Enquanto isso, Pedro está em Jope, orando a Deus e tem uma visão. E Deus manda que Pedro vá à casa de Cornélio. E quando Pedro chega à casa de Cornélio, Pedro diz assim: Deus ouviu as suas orações e recebeu as suas esmolas. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Deus já está na metade do seu dia de trabalho. E quando Pedro vai embora da casa de Cornélio, Deus está na metade do seu segundo dia de trabalho. O que é aproveitar bem cada oportunidade? Aproveitar bem cada oportunidade é participar daquilo que Deus está fazendo. E isso exige, pelo menos na minha opinião ou leitura, 3 coisas. Disponibilidade. É você acordar na segunda-feira e dizer assim: Deus, conta comigo. Se precisar de alguém, estou aí. Estou contigo. Estamos juntos. Você falar isso para Deus. Porque de fato, não é todo mundo que ora isso assim na segunda-feira, não. E quando amanhece o dia. Muita gente diz assim: Deus, não dá um tempinho para mim, que estou precisando resolver umas coisas. Precisando enterrar meu pai. Estou precisando vender um gado aí que eu comprei. Não estou um pouco embaraçado aqui com os negócios dessa vida. Não tá me sobrando muito tempo para te servir assim. Então eu queria que o Senhor me desse uma folga aí. Se eu precisar de alguém,
Então, um pessoal legal aqui na nossa igreja que está disponível para o Senhor. Então, disponibilidade é você acordar na segunda-feira e falar assim: Deus, me usa. Tem alguém perto de mim assim que eu sou o cara, eu sou a mulher certa, eu sou a pessoa certa. Então, põe na minha mão, Senhor. Põe na minha mão. Acho extraordinário essa disponibilidade que, por exemplo, nós que jogamos futebol e gostamos do futebol, nós achamos os caras fominha. Mas sabe que quando eu era menino, eu tinha um técnico que dizia assim: quem desloca recebe, quem pede tem preferência. No reino de Deus é assim. Quem desloca recebe, quem pede tem preferência. Em mim, em mim, em mim, em mim, em mim. É você acordar na segunda-feira e sair correndo pela lateral do campo, falando: Deus, eu. E até você ficar meio bronqueado se Deus tocar a bola para outro cara. Você fala: queria essa oportunidade de servir, de abençoar alguém, de estar ali no olho do furacão. Estou disponível. Não estou paradão. Estou me mexendo. Ouvi esse testemunho do Silas, meu amigo. Silas, um dos homens mais dedicados a Deus que eu já conheci. Jogou nesse timinho aí ali do Morumbi. Jogou também na Argentina, foi considerado o melhor camisa 10 do campeonato argentino. Um brasileiro eleito na Argentina o melhor camisa 10. Jogou pelo São Lourenço. E jogou na seleção brasileira. Mas o Silas me contou como é que ele estreou numa Copa do Mundo. Copa de 86. Ele falou assim: pastor, o Tele, quando dava uns 15 minutos do segundo tempo, assim, ele dava uma olhada para o banco. E ele encontrava todo mundo com o meião arriado, chuteira desamarrada, o pezão em cima. Aí, começou o segundo tempo, puxei o meião, amarrei a chuteira, pus a camisa para dentro, fiquei sentado na ponta do banco, olhando para o Tele Santana. Na hora que o Tele Santana, aos 15 minutos do segundo tempo, olhou para o banco, eu falei: eu, professor. E o Tele disse: vai aquecer. E assim eu estreiei no Brasil e França da Copa de 86. Disponibilidade. Deus, estou com o uniforme, com o meião amarrado, com a chuteira amarrada, com o meião puxado, estou aquecido. Dá em mim. Dá em mim. Disponibilidade. Tem gente que não é disponível para Deus, não está com calção amarrado, não está com chuteira, não sabe nem onde está o par de chuteira. Tem um pé da meia que não está não sei aonde. Não está disponível. Não está em condição de ser usado. Não está na... Não está. Disponibilidade. 2, discernimento. Você imaginar assim, você andar atento, atenta, olhando para as pessoas, observando as notícias. Notícia de uma ONG, de um ministério, de uma pessoa, algo no jornal, uma coisa que te mobiliza, que fala: eu posso servir, eu posso ser útil nisso aí. Discernimento. É você olhar, passar o radar e falar assim, momento divino. Aqui é momento divino. Alguém na vida de quem Deus está trabalhando e está mexendo agora. Aqui. Parábola do semeador fala que tem 4 tipos de solos, não é? Nós pensamos em 4 tipos de pessoas. Não necessariamente. Talvez 4 tipos de coração. Gente ocupada demais consigo mesma, com a vida. Gente amedrontada, gente displicente, e gente ávida, gente buscando a Deus, gente querendo saber de Deus. Eu me lembro quando era seminarista que eu ia cortar o cabelo
num barbeiro que cortava de graça para quem era seminarista. Então, evidentemente, era lá que eu ia. E todo seminarista ia lá e evangelizava o tal do barbeiro. E um dia eu entrei lá, levei meu livro para variar, fiquei lendo meu livro enquanto ele ficava cortando meu cabelo. Aí ele ficou incomodado e um dia falou assim para mim: tu não vai me evangelizar, não? Eu falei: não. Não, mas tudo que a seminarista quer me levar e me ganhar para Cristo, você não quer? Eu falei: eu não, você não quer que Cristo ganhe você? Para que eu vou gastar tempo com você? Todo mundo vem aqui te evangelizar? Eu vou ser mais um? Quando seu coração estiver pronto para entregar a vida a Jesus, aí você já sabe onde buscá-lo. Ligar o radar e falar: gente ávida por Deus. Gente querendo. Você que está de joelhos orando pelo seu filho. Seu filho está fumando maconha, está pegando a mulherada, ou então se é sua filha, por exemplo, sua filha é mais comportada do que o seu filho. Sei lá o que ela está fazendo, está no Facebook. E você de joelhos, de joelhos. Não adianta de manhã você ficar... Não adianta, espera. Sensibilidade, discernimento. Vai chegar o dia, a hora, a pergunta, a troca de olhar, a circunstância, o fato. Nessa hora você... Deus, agora é momento divino na vida da minha filha. Agora é a hora. Discernimento. Você imagina o louco que é evangelizar o Paulo lá em Damasco? Sem que Deus estivesse trabalhando. Ia ser morto. Tem muito crente que é morto porque é burro. Não tem discernimento. Fala na hora errada, a coisa errada, do jeito errado, para a pessoa errada. Aí diz assim, não quer saber do evangelho. Não, não é que o sujeito não quer saber do evangelho, ele não quer saber de crente que nem você. Do evangelho vai chegar a hora que talvez ele queira saber. Mas cada vez que um crente burro chega perto dele, acho que atrasa o tempo em que ele quer saber do evangelho. Acho que vai andando para trás. Calma. Tem a hora, um momento divino. Discernimento. Deixa o cara pegar a Bíblia empoeirada que você deu para ele e começar a ler. Mas não vai no primeiro dia assim, começou a ler a Bíblia. Não. Deixa ler, deixa lendo. É um belo dia, você fala assim, está entendendo? Não. Quer que ajuda para eu te explicar? Quero. Chegou a hora. Calma. Terceiro, desprendimento. Desprendimento. Porque se você acorda na segunda-feira e diz assim, Deus, me usa. Deus, eu estou aqui. Estou disponível. Eu estou atento. Eu estou com o meu radar ligado. Eu estou em oração. Eu estou... Aí Deus fala para você assim, é agora. Eu falo, agora tem jogo do Brasil. Isso aconteceu comigo. Convidei uns amigos para assistir um jogo da Copa lá em casa. O jogo era 4 da tarde. Sabe que dia de jogo do Brasil em Copa do Mundo, 4 da tarde, o dia é feriado. Não é que você vai sair 3h30 para ir. Mas eu, como um sujeito razoável, fui trabalhar. Mas não trabalhei, só fiquei pensando no jogo das 4 da tarde. O que eu tinha que comprar, eu ia receber visita, meus amigos e tal. Aí quando deu assim umas 3 horas, eu falei, tal, já trabalhei. Vou para casa, ver o jogo do Brasil. Aí toca o maldito telefone. Era a cunhada do tio, do vizinho, da empregada, de alguém que era da IBAB. Pastor, uma tragédia. Meu vizinho, moço de 18 anos, faleceu, vai ser sepultado. O senhor pode fazer esse sepultamento? Eu falei, claro que eu posso, que coisa triste.
quando é esse sepultamento? Agora, às 4 horas. Eu não lembro o que eu falei, mas eu devia ter falado, mas tu não achou um maldito de um pastor disponível para fazer o sepultamento aí às 4 da tarde? Eu sei, a resposta seria muito provavelmente, não achei, já liguei para uns 15. E todos eles tinham compromisso. O meu problema foi que eu falei que podia, né? Antes de perguntar a hora. Aí, desprendimento, porque tragédia não escolhe hora. Diagnóstico ruim não respeita datas especiais. Não tinha que receber essa notícia justo hoje, que é o dia do meu aniversário? É, a vida é assim. Situações de sofrimento não respeitam a nossa agenda mais adequada. Ah, a filha dela vai casar agora, vamos esperar para... Não, faltando 15 dias para sua filha casar mesmo que a coisa acontece. E sofrimento também não espera amanhecer o dia. Quando ele chega às 3 da manhã, é às 3 da manhã. E quando se torna insuportável às 3 da manhã, você tem que pegar o telefone e clamar pelo socorro. E a pessoa a quem você clamou por socorro, ela precisa ser desprendida do seu lençol, da sua cama, do seu cobertor quentinho, da sua zona de conforto, do seu melhor interesse, da sua melhor conveniência, para atender, porque é o momento divino. Desprendimento. Tem gente que não está disponível, gente que não tem discernimento e gente que não tem desprendimento. Imagina, essas três coisas andam juntas. Agora eu lhe pergunto, você tem uma causa igual do Martin Luther King Jr.? Não. Coisa de Martin Luther King Jr. é uma vez assim, sei lá em quanto tempo. Ninguém acorda e senta na cama e diz assim, vou ser Martin Luther King Jr. Não é assim que acontece. Você tem uma causa assim igual do apóstolo Paulo? Você é apaixonado por alguma coisa a ponto de largar tudo, a sua família, e despencar lá para Angola? Provavelmente não, senão você já teria ido. Agora, você pode ser uma pessoa disponível para Deus. Andar de joelhos na presença de Deus em busca do discernimento, do mover de Deus. E ser desprendido ou desprendida dos seus interesses e da sua zona de conforto e da sua conveniência. Eu tenho certeza que se você tiver esse estilo de vida, você vai viver muitos momentos divinos, muitos encontros divinos. Você vai ser trazido pelo Espírito de Deus ao epicentro de um mover de Deus. Os olhos de Deus estão passando aqui exatamente agora, e Deus está falando assim, quem é o disponível? Quem é disponível? Quem tem discernimento? Quem está desprendido e desprendida? Vem aqui, vem comigo numa coisa que eu estou fazendo, isso vai dar para você uma experiência que você, quando viver, não vai trocar por mais nada. Sabe como é que a gente estraga a nossa vida? Quando a gente deixa de estar disponível para Deus e começa a correr atrás daquilo que a gente quer. Quando a gente já não se ajoelha mais e não presta atenção na vida onde Deus está. Aliás, quando a gente começa a buscar o que a gente quer, a gente começa a buscar onde Deus não está. E quando a gente começa a buscar o que a gente quer, a gente é tão agarrado ao que a gente tem, não tem desprendimento nenhum. E aí, na hora que o anjo vem chegando para te chamar, Deus diz assim, não, isso aí não. Está nem aí contigo, nem comigo, nem com nada, nem com a Light. Deixa aí. Aquele ali sim,
Aquela ali sim. Gente ávida, disponível, cheia de discernimento e desprendida. Deus me usa. Que hora? Qualquer hora. E até que ponto? O que o senhor quiser, eu posso dar o que o senhor quiser, o que o senhor pedir, está na mão. É difícil encontrar gente assim. Eu peço a Deus que os olhos dele, passando aqui hoje à noite, encontre pelo menos um, eu. Porque a coisa mais ridícula seria eu estar falando isso para vocês e eu não ser disponível, não buscar discernimento do que Deus está fazendo e quer fazer, e não ser desprendido. Então, no mínimo eu. Mas eu tenho certeza que os olhos de Deus vão passar aqui e vão encontrar mais gente. Gente que está com um meião puxado, camisa para dentro do calção, chuteira amarrada, na ponta do banco, dizendo: Deus, me usa, Senhor. Deixa eu perceber o que o Senhor está fazendo, e onde o Senhor estiver agindo, é ali que eu quero entrar. É nessa brecha. Tanta coisa bonita que Deus está fazendo no mundo. Tanta gente bonita sendo usada por Deus. Chega perto, se aproxima, se disponibilize. Você perceber várias coisas, diz assim: Deus, quem que eu ajudo, hein? E chega perto. E vai assim, disposto e disposta a dar, a compartilhar, a repartir, a servir. Você não imagina os sustos que você vai levar de experimentar a graça de Deus acontecendo assim ao vivo e a cores, e você lá no meio, você fala assim: Deus, não acredito que o Senhor está fazendo isso e que eu estou participando. Eu não sabia que era assim. E Deus vai dizer: quanto tempo você perdeu, né, meu filho? Quanto tempo você perdeu, né, minha filha? Disponibilidade, discernimento, desprendimento. Assim a gente aproveita cada oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo. Deus está trabalhando o tempo inteiro e convida a gente para trabalhar com Ele também. Diga sim ao convite de Deus. Amém. Eu me rendo, eu me rendo, Senhor, entrego meu ser, me rendo a Ti. Senhor, entrego meu ser, me rendo a Ti. Minha vida, como eu te amo, como eu